A paz do Senhor, tudo bem, crianças? Estamos aqui para gravar mais uma aula da lição bíblica da classe dos primários. E este trimestre, o segundo trimestre, está nos trazendo o ensinamento sobre os milagres de Jesus. Que bênção, né? Jesus, ele faz muitos milagres. E nós vamos hoje conhecer mais um milagre que o Senhor faz. Porque tudo que o Senhor faz, ele vai se renovando de tempo em tempo. As coisas do Senhor são assim. Não fica tudo igual. Sabe por quê? Porque o Senhor renova. Amém? Vamos começar a nossa lição orando? Então fecha os olhinhos aí, tá bom? Quem não sabe fechar o olhinho, coloca a mãozinha no seu olhinho agora e fala com Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, juntamente com as nossas crianças, os seus pais, para aprender de ti, Senhor, mais uma porção da tua palavra. Que os nossos corações, nossas mentes de cada criança possa estar aberto para aprender de ti, Senhor, porque sabemos que tu és maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, olha só, levanta do seu lugar aí, e vamos louvar o Senhor, certo? Olha só, semana passada eu trouxe para vocês um modelinho de instrumento musical, lembra? Era um chocalho muito fácil de fazer, tá bom? Então, nós vamos cantar aquele louvor que diz assim, presta atenção, você conhece. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. É isso mesmo, nós temos que ler a Bíblia todos os dias e orar também, se quisermos crescermos na graça, sabedoria e conhecimento do Senhor. Tá bom? Então, pega lá a sua Bíblia, vamos fazer a leitura da nossa lição, a lição 8. O nosso trimestre quase no finzinho, né? Pega lá a sua Bíblia rapidinho enquanto eu dou um recadinho aqui, tá? A lição 8 da Revista dos Primários nos fala aqui que Jesus ressuscita o filho da viúva. Mas como é que pode Jesus ressuscitar aquele que já morreu? Porque ele é poderoso, ele é soberano. Isso mesmo, ele tem poder para isso e a gente vai aprender disso hoje, tá bom? A sua Bíblia, então, abre lá no livro de João, capítulo 10 e versículo 10, que nos diz assim, eu errei, eu marquei aqui o nosso versículo, tá? Então, nós vamos lá em Lucas, capítulo 7. Mateus, Marcos e Lucas. Onde é que está esse livro? Aonde? Isso mesmo, no Novo Testamento. Lucas está lá no Novo Testamento. Então, vamos lá. Capítulo 7 de Lucas e versículo 11 a 17. Amém? Nos diz assim, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E olha só, e grande multidão da cidade com ela, isso mesmo, vendo-a, e o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te.
E sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha só que bênção! Jesus estava chegando na cidade de Naim. Sabe o que significa Naim? Aldeia, isso mesmo. Ele estava chegando naquela cidade, mas ele não estava chegando sozinho. Ele estava junto com seus discípulos. Quem assistiu o nosso culto infantil que nós postamos já lá no canal do YouTube, no Facebook também, na página da EBD, entra lá, curte, comenta, compartilha, porque é a palavra do Senhor que vocês estão anunciando. Nós falamos sobre discípulos, né? Jesus estava discipulando aqueles homens que ele escolheu para serem seus discípulos, estava ensinando a eles, ensinando acerca do reino de Deus, tá? E então, os discípulos andavam com Jesus, e os discípulos acompanhando Jesus, estavam vendo tudo o que ele fazia. E para aumentar a nossa fé, sim, a nossa fé, a gente precisa crer que o Senhor Jesus, ele é poderoso, sabe por quê? Foi ele que criou os céus e a terra, foi ele que criou nós, foi ele que criou os animais e todo ser vivo, né, que nós conhecemos aqui na terra, foi Deus que criou. Então foi ele que soprou o espírito da vida nas narinas de Adão, lá na criação, foi ele que criou Eva. Então ele tem poder sim para ressuscitar, porque a vida pertence a ele, somente ele tem esse poder, certo? E a gente tem que crer, tem que ter fé. E a lição hoje da classe dos adultos falava sobre isso também, sobre fé, né? Se você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, saia daqui e vai para lá, e ele vai. Sempre devemos ter fé, tá? Fé naquilo que a gente não vê, fé naquilo que a gente não pode pegar, mas acredita que a gente vai conseguir. Aquela mulher, ela estava saindo da cidade para enterrar o seu filho, já era viúva. E o seu único filho havia morrido. E ela chorava muito, porque imagina só, quando Deus nos criou, ele nos criou para crescermos, para vivermos, né? Então existe um ciclo da vida. O Senhor, ele nos criou, nós nascemos, nós vivemos e morremos. E tudo há um tempo para tudo isso. Quando uma criança nasce muito cedo, o ciclo de vida dela foi interrompido. Isso mesmo, foi interrompido muito cedo. Então ela deixou de, por exemplo, de ser adolescente, de ser um jovem, certo? De ser um adulto, de ser um pai ou uma mãe de família. Mas quando o Senhor, ele nos criou, foi para que a gente pudesse completar esse ciclo, né, da vida. Nascer, viver e morrer, certo? E entre o nascer e o morrer, a gente vive a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Porque se a gente sair dos caminhos do Senhor, as consequências são tristes. Porque andar fora do propósito do Senhor, crianças, da vontade do Senhor, é muito triste. As consequências, elas não são boas. Por isso que é importante a gente, olha só, presta atenção. Sabe que uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é honrar o papai e a mamãe. E como é que a gente vai honrar o papai e a mamãe? Obedecendo, sim, mesmo não gostando do que a mamãe e o papai estão dizendo para te fazer, mas eles sabem que é importante para ti, porque ele já passou da tua idade. Então, ele nasceu, ele cresceu, né? Ele é mais experiente que você, então ele sabe o que é bom para você. E seu papai e a sua mamãe, né, conhecem Jesus, leem a Bíblia, estuda e mais ainda, eles sabem o que é melhor para vocês. Então, honrar papai e mamãe é andar segundo a vontade de Deus, certo? E a Bíblia ainda nos diz
que o único mandamento como promessa é esse, honrar pai e mãe. Porque quem honra pai e mãe, os seus dias vão se multiplicar, vão ter muitos dias de vida aqui na terra, até que Jesus volte, né? É claro. Então, olha só, aquela mulher, ela estava saindo da cidade de Naim, né? Estava saindo da cidade de Naim muito triste, chorando, porque havia perdido o seu único filho. Mas quem ela encontra no caminho? Ela encontra Jesus. E Jesus se compadece dela, porque está vendo o seu grande sofrimento. E Jesus então chega perto onde estava o filho dela morto, né? E ali manda ele se levantar. E ele se senta, e ele começa a falar, e Jesus entrega o seu filho para ela, e agora não há mais tristeza, não há mais choro, porque, aliás, não tem choro mais de tristeza, né? Pode haver choro de alegria, porque a gente também chora de alegria, tá? Então ela se alegra, essa mulher, porque ela vê que Jesus, ele tem o poder. As pessoas chamavam ele de profeta, mas Jesus é o nosso Salvador, que morreu por mim e por você lá na cruz. E ele fica muito triste quando nós estamos sofrendo. Vocês sabem o que nos faz sofrer? A desobediência nos faz sofrer. O pecado nos faz sofrer. Vamos relembrar o que é pecado? A mentira é pecado. O que mais que é pecado? Falar palavrão, fazer fofoca, pegar aquilo que não é teu. Isso é pecado, isso nos afasta de Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia todos os dias, que ali ela vai nos guiar, ela vai nos ajudar, vai nos ensinar o caminho que a gente deve andar. Lembram que a prof já explicou que quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco pela sua palavra, e quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Olha que maravilha! Que comunhão gostosa, né? Porque olha só, quando a gente conhece uma pessoa e quer ser amigo daquela pessoa, a gente não começa a caminhar junto, começa a ligar, mandar mensagem, né? Procurando saber o que a pessoa gosta e não fica ali procurando cada dia mais conhecer ela. Então, é assim a gente tem que fazer com o nosso Deus, o nosso Salvador. Lendo a Bíblia, tá? E orando, nós vamos manter uma comunicação com Deus. Certo? Porque a gente também deve falar com Deus, não somente ler a Bíblia, não, mas nós devemos orar também, porque tem muitas coisas que a gente lê na Bíblia e não entende, e se a gente orar e pedir, Jesus, me ajuda a entender aquilo que eu li na Bíblia e não entendi, me dá entendimento, e Jesus vai dar entendimento para você, porque Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle a cada dia. Isso mesmo, tá bom? E eu quero aqui deixar para vocês o nosso versículo, sim, agora em João 10 e 10, tá? Que nos diz assim, ó, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Vamos repetir? Olha aqui. Ovelhas. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor e cuida das suas ovelhas. E tem uma história na Bíblia que também nos conta que o pastor deixou as 99 ovelhas lá no pasto e foi atrás de uma que havia se perdido. Sabe por quê? Porque ele ama as ovelhas. Ele conhece as ovelhas pelo seu nome. Jesus, ele nos ama. E Ele quer que nós venhamos sempre buscá-lo, tá? E Ele vem, olha só, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Jesus não nos quer triste. Jesus não nos quer sofrendo. Jesus, Ele quer que a gente viva em alegria. Jesus, Ele quer que nós estejamos na sua presença em obediência. Isso mesmo.
em obediência. E quem eu devo obedecer? As autoridades que Ele constituiu sobre as nossas vidas. A mamãe e o papai é uma autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Tu deve respeito, deve obediência a eles, né? Quem vai na igreja, os pastores, os irmãos mais velhos são autoridades, sim, nós devemos respeito a eles. Aqui a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nós temos, né, o prefeito, o governador, o presidente da república, eles são autoridades. E mesmo não gostando de algumas decisões, de todas essas autoridades que eu falei, nós devemos respeitar. Porque não é feio a gente discordar da opinião do outro, não. Feio é a gente ficar falando mal. E nós que somos de Jesus, sabe o que a gente vai fazer? Dobrar o nosso joelho e orar e dizer: Senhor, eu não entendi porque essa autoridade decidiu fazer isso ou aquilo. Eu não concordo. Senhor, se ele está errado, ajuda ele, né? Abençoa ele para ele tomar decisões certas. E o Senhor, Ele vai atender a tua oração. Porque Ele sabe que tu está fazendo de coração aberto. Assim como a mulher, né, que estava chorando, Jesus viu o sofrimento dela e ali Ele ressuscitou o seu filho, porque Jesus, Ele nos quer ver alegres, certo? Ele quer nos ver alegres, e mais para isso devemos observar o que está na sua palavra, certo? Então, crianças, eu espero que vocês tenham entendido a nossa lição de hoje, que o importante, o que é importante? Nós compreendemos que Jesus tem poder sobre a vida e a morte. Tem outra história na Bíblia que Jesus ressuscita quem? Lázaro, né? Ele já estava enterrado lá no túmulo, mas Jesus ressuscitou Lázaro, porque ele tem o poder da vida e da morte. Jesus tem poder para te ajudar, para te abençoar, a tua família também, certo? Então nós queremos aqui deixar para vocês esta história bíblica e pedimos que vocês guardem ela no coraçãozinho de vocês. Que vocês possam estar revendo ela várias vezes, né? Ali, para se alimentar da palavra do Senhor. Ainda não podemos estar juntos, né? Na nossa igreja, na nossa escola bíblica dominical. Essa semana que passou, os cultos foram liberados, mas a escola ainda não. Mas a gente deve continuar orando, crendo que tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Não é no meu tempo, nem no teu tempo. É no tempo do Senhor. Imagina, olha só. Jesus estava entrando na cidade de Naim. E a mulher estava saindo para fazer o funeral, o enterro do seu filho. E eles se encontraram no meio do caminho. Você já se encontrou com Jesus? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Já? Se não teve, procura ter. É na oração, na leitura da palavra do Senhor. E quando você se encontrar com Jesus, mamãe e papai, sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser abençoada. Sim, porque o Senhor, Ele quer trazer bênçãos para nós. Certo? A gente poderia trazer aqui vários outros exemplos da palavra de Deus sobre essa questão que o Senhor nos quer ver felizes, né? Porque que nos faz infelizes é o pecado, porque ele nos afasta de Deus. Mas a gente vai deixar para um outro momento, tá bom? E eu queria agradecer todas as nossas crianças que estão participando, que estão mandando lá as atividades, né? Pelo nosso WhatsApp da área infantil ali do nosso Distrito 12, Restinga. E deixar um recadinho aqui para todos vocês. Todos os domingos, a partir de hoje, às 10 horas da manhã, estaremos participando do culto, do estudo da palavra. Todos os domingos às 10 da manhã. Você que faz parte do Distrito 12 Restinga, quer participar? Ligue para os secretários do nosso distrito, agende lá, né? Para que o seu lugar seja marcado, porque nós temos um decreto e existe um limite para esses cultos acontecerem. E nós devemos ser obedientes. Obediente para que esses cultos possam continuar, né, sendo feitos. Mas tudo em obediência. Existe um decreto, existe uma lei e a gente deve obedecer,
certo? Eles são autoridades e a gente deve obedecer. Ah, prof, mas eles não são crentes. Não importa. Foram autoridades que Deus permitiu que estivessem lá onde eles estão para fazerem isso. Porque nada acontece sem permissão de Deus. Nada, gente. Tá? Então, a gente deve orar a todo instante. Certo? Deixa seu comentário. Deixa aí o seu joinha, tá? Para que a gente possa estar se comunicando, conversando muito com vocês. E também hoje à noite, às 19 horas, teremos mais um culto da EBD. Aliás, mais um culto. A gente está tão acostumado a falar em EBD que a gente acaba se atrapalhando, né? Um culto do ensino da palavra no nosso distrito 12, onde hoje, na hora da palavra do Senhor, vai ter ali uma interatividade, vai ter uma interação. Não percam. O Senhor Jesus vai te abençoar, tá bom? Então vai estar sendo passado também lá pela AD Restinga, na página do Facebook, AD Restinga, certo? Este culto das 19 horas e das 20 horas também, certo? Mas então o culto das 19 horas estará a cargo do departamento da Escola Bíblica Dominical, certo? Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade única, exatamente, porque essa oportunidade não volta mais, só se você assistir a gravação para você entender, mas estar aqui hoje, essa oportunidade não volta, certo? Então nós vamos orar, feche seu olhinho, entregue tudo ao Senhor, tua tristeza, tuas angústias, as tuas dificuldades, entregue ao Senhor, e o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai alcançar o teu coração, porque Ele atende um coração que clama, um coração que chora, um coração sincero, né? Então, fecha teu olhinho aí e vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos. E neste momento queremos te apresentar todos os pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha. As nossas crianças que estão assistindo, os papais, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo. Entregamos nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que abençoe cada um de uma maneira maravilhosa, de uma maneira única, Senhor. E que, Pai maravilhoso, tudo possa ser feito conforme a tua vontade. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. E para não esquecer e encerrarmos isso aqui, então, vamos lá. Tá sentado? Levanta aí, olha só, presta atenção. Criança canta, criança ora, criança também dá glória, criança canta, criança ora, criança também dá glória, a criança inteligente, ela sabe se comportar. Ela não fica correndo, nem saindo do lugar. Lá, 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 lá. 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 Um beijo, Deus abençoe. EBD Online, não perca nossas lições. Tchau!